Nesta aula teremos uma visão geral sobre o método dos elementos finitos, entendendo para que serve e quando é aplicado. Em mecânica estrutural, é de suma importância conhecermos as tensões e deformações dos componentes do sistema, para que possamos entender o comportamento da estrutura em funcionamento. Isso para que possamos prever falhas na estrutura e para que possamos corrigir superdimensionamentos. Ou seja, para validar ou definir as dimensões e materiais das peças constituintes da estrutura. Pelo método clássico de análise, as estruturas são analisadas de formas contínuas. Isto é, o resultado dos deslocamentos, deformações e tensões são determinados em todos os infinitos pontos das peças. Desta forma, a estrutura é analisada de forma contínua, através do cálculo de fórmulas e derivadas em geral. Assim, devemos idealizar o sistema de uma maneira que ele possa ser analisado através de soluções conhecidas. Montar as equações de equilíbrio, resolver e interpretar os resultados. No entanto, através de sistemas contínuos, a solução só é possível em alguns casos para estruturas mais simples, que possuem fórmulas e possibilidades de cálculos de derivadas. Para estruturas ou peças mais complexas, o método clássico de análise, de forma contínua, é impossível de ser aplicado. Já através do método dos elementos finitos, é possível verificar o funcionamento de qualquer estrutura, mesmo as mais complexas. Este método visa dividir a peça ou estrutura em várias partes, sendo que cada uma destas partes é chamada de elemento. Ou seja, o que era contínuo, com infinitos pontos, agora possui um número finito de elementos, daí o nome método dos elementos finitos. Através do método dos elementos finitos, devemos idealizar o sistema como uma montagem de elementos. Montar as equações de equilíbrio de cada elemento e solucionar o sistema de milhares de equações simultâneas. Como o modelo é dividido em um número finito de elementos, este é um procedimento aproximado. No entanto, quanto mais elementos o modelo tiver, maior é a precisão. Mesmo sendo um procedimento que não apresenta 100% de exatidão, se bem modelado e bem executado, o grau de precisão será altíssimo. Este método funciona da seguinte forma: devemos conhecer o comportamento de cada elemento, ou seja, de cada pedacinho da estrutura, para então conhecermos o comportamento de toda a estrutura. Simplificadamente é conhecer o pouco para entender o todo. Assim, torna-se mais fácil a análise, pois ao verificarmos o comportamento de cada elemento, estamos simplificando toda a estrutura. O método dos elementos finitos pode ser aplicado em várias áreas, como por exemplo, mecânica estrutural, engenharia civil, termodinâmica, mecânica dos fluidos, entre outros. Existem diversos tipos de análise, no entanto, neste curso iremos aprender sobre a análise linear estática, que abrange boa parte das aplicações práticas e serve de ponto de partida para os estudos de outros tipos de análises mais complexas. Na análise linear estática, a rigidez dos elementos, e consequentemente da estrutura, não varia. Isto é, se dobrar a carga imposta na estrutura, os deslocamentos também dobram, ou seja, são proporcionais. Na análise não linear, por exemplo, a rigidez varia, tornando o método de análise mais complexo.
Nesta aula tivemos uma visão geral sobre o método dos elementos finitos, entendendo para que serve e quando é aplicado.